Esses são os materiais utilizados para isolamento absoluto. Aqui nós temos o lençol de borracha, o arco metálico de Young, uma tesoura, o perfurador de borracha, a pinça porta-grampo de Palmer, algumas espátulas, uma régua, os grampos, o fio dental, um lubrificante à base de água e uma caneta marcadora ou uma canetinha. O primeiro passo seria marcar a borracha de isolamento. O que nós vamos fazer? De uma maneira didática, nós podemos pegar a borracha e dividir em 4 quadrantes, representando os quadrantes da boca. E aí nós vamos fazer um tracejado, dividindo. Depois disso, nós vamos pegar o arco de Young, vamos fazer esse clipe central coincidir com essa linha horizontal. Primeiro, nós prendemos a parte do meio, de um lado, do outro. Depois que já está preso dos lados, podemos prender em cima e embaixo, da maneira mais esticada possível, sem deixar dobras na borracha. Então, ela tem que ficar bem esticadinha. Agora, nós vamos fazer a marcação dos dentes na borracha. A marcação é feita da seguinte forma: nos dentes posteriores, nós vamos marcar na borracha no centro da caixa oclusal, nos dentes posteriores. E nos dentes anteriores, essa marcação vai ficar no centro do bordo incisal. Então, se eu transfiro isso para a minha borracha, eu vou encostar a borracha nos dentes, o incisivo central está coincidindo com a linha central, e aí eu vou marcar molar, pré-molar, pré-molar, canino. Vamos supor que eu vou trabalhar no segundo pré-molar. Eu vou sempre isolar 1 para trás e 2 para frente, pelo menos. Antes de passar a borracha no arco, nós precisamos sempre fazer a prova dos grampos. Um grampo que vai se adaptar bem é aquele que vai envolver a coroa do dente, que vai abraçar a coroa do dente, tanto por vestibular quanto por palatino. Esse grampo está adequado. Já esse grampo, por exemplo, seria um grampo totalmente inadequado para o tamanho do dente. Ele está solto, ele está pequeno, ele está pegando na gengiva. Então, a garra do grampo tem que abraçar a coroa do dente. E nós vamos sempre fazer esse teste antes de passar a borracha. Aqui nós temos exemplos de alguns grampos utilizados na técnica de isolamento. Esses grampos aqui são utilizados para dentes anteriores e também para restaurações de classe 5, onde eu preciso de retração gengival. Esses grampos maiores são utilizados para os molares. Por que eu digo maiores? Porque ele tem a garra maior quando comparada com esse grampo aqui, que são utilizados para pré-molares e caninos. Os grampos para molares, eles têm a numeração entre 200 e 205. Os grampos pré-molares, eles variam entre 206 e 209. E existem os grampos especiais, que são grampos sem asa, também muito utilizados. Em seguida, nós vamos pegar o perfurador e vamos fazer as perfurações na borracha. Essa última perfuração equivale ao dente do grampo ou a molares bem grandes. A segunda perfuração para molares, a terceira para pré-molares, caninos e incisivos centrais maiores, a segunda perfuração para incisivos centrais e incisivos laterais,
e a primeira perfuração para os incisivos inferiores, que são os menores dentes da arcada. Como nessa última marcação vai ser o dente que vai comportar o grampo, então eu vou com uma perfuração, um furo maior. Pronto. Os demais são todos pré-molares e caninos, então eu posso colocar na terceira perfuração. Premolar, premolar e canino. Lembrando que eu sempre tenho que tirar a parte da borracha que ficou presa, porque isso pode me atrapalhar depois na hora de passar a borracha. Existem duas técnicas principais para isolamento absoluto. Uma onde a gente usa um grampo com asa. Aqui estão as asas do grampo e aqui estão as aletas do grampo. Essa parte do grampo se chama arco. E aqui a gente tem um grampo sem asa. A gente observa que ele não tem nem as asas nem as aletas, ele só possui o arco. Então são técnicas diferentes. Nessa técnica do grampo sem asa, a gente leva o grampo na boca primeiro e depois passa a borracha por cima dele. Na técnica do grampo com asa, a gente leva o conjunto, leva o grampo junto com a borracha e depois invagina o resto dos dentes. Então, vamos fazer primeiro a técnica do grampo sem asa. Primeira coisa, eu vou pegar minha borracha, vou pegar um lubrificante à base de água, não pode ser vaselina ou glicerina, porque são substâncias oleosas, e vou isolar a parte posterior da borracha. Pronto. Eu vou pegar a pinça porta-grampo, vou colocar no grampo e vou levar o grampo no dente em questão. O arco do grampo vai ficar sempre para distal do arco. Coloquei o grampo e aí eu vou pegar a borracha, meus dois dedos indicadores, vou abrir a borracha e vou passar por trás do grampo. Depois que eu fiz esse movimento, eu termino de invaginar os outros dentes. Normalmente, a borracha não desce sozinha. Aí, o que nós vamos fazer? Pegar o fio dental e passar o fio dental para ela descer. Esses movimentos aqui, fazendo esses movimentos com fio dental, ajudam a fazer com que a borracha invagine dentro do sulco, para dentro do sulco gengival. Eu quero que a coroa do dente fique totalmente exposta quando eu faço o isolamento. Agora, no canino, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma amarria. Vou pegar um fio dental, vou fazer um nó de pipa, vou dobrar ele ao meio, vou pegar as duas partes e passar por dentro. Pronto. Fiz um nozinho. Esse nozinho, eu vou laçar o dente. E depois, alguém pode segurar, meu auxiliar pode segurar aqui para mim na cervical, porque eu vou apertar esse fio dental lá na cervical. Tem que descer lá na cervical. Se ele subir um pouquinho, a gente vem com a espátula e abaixa ele para ele ficar bem apertadinho lá na cervical. Então, essa seria a técnica de isolamento absoluto com o grampo sem asa. Para tirar o isolamento, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma tesoura e não vou puxar para cima. Eu vou cortar esse isolamento. Porque senão espirra saliva, espirra sangue em tudo. Então, eu vou cortar o isolamento. E aí, depois, eu tiro o grampo, porque aí fica bem mais fácil de tirar. Pronto.
A próxima técnica de isolamento é feita com o grampo com asa. Como que eu vou fazer? Eu já lubrifiquei a borracha. Eu vou pegar a asa do grampo, que é essa parte aqui, e vou colocar dentro do orifício. Pode ser colocado com a pinça porta-grampo, pode ser colocado com a mão. Então, como fica? O arco fica para fora, as aletas ficam para fora e as asas ficam para dentro. Eu desviro. Aí eu vou pegar minha pinça porta-grampo. E vou levar lá no molar. Eu vou pegar uma espátula. E vou descer a borracha. Depois que eu descer a borracha, eu posso invaginar a borracha nos outros dentes. Pronto. E aí, eu posso resolver se eu vou fazer uma marria ou se eu não vou fazer uma marria nos outros dentes. Uma outra forma também de prender a borracha de uma maneira fácil é fazer um recorte na borracha. Eu posso pegar um pedacinho de borracha que não me interessa, esticar e colocar entre os dentes. Também serve como a marria. Serve também para segurar a borracha. Esse pedacinho de borracha funciona muito bem até o segundo premolar. A gente consegue colocá-lo bem até a distal do segundo premolar. Ele consegue segurar a borracha. De molar para trás, a borracha começa a sair da boca se você não colocar um grampo. Para dentes anteriores, ou até mesmo segundo premolares, nós conseguimos lançar mão da terceira técnica de isolamento, que é levar a borracha primeiro e depois colocar o grampo ou fazer uma marria. Então, eu faço as perfurações, coloco a borracha, posso soltar a minha mão, que a borracha não vai voltar, e aí eu vou com calma e posiciono o grampo. Difícil fazer isso em molares, porque se eu colocar a borracha primeiro e soltar as minhas mãos, a borracha vai se soltar. É por isso que eu costumo sempre colocar o grampo primeiro e depois passar a borracha. Ou, na técnica do grampo com asa, levar o grampo junto com a borracha. Nunca a borracha primeiro antes dos grampos. Desse outro lado aqui, eu posso fazer uma marria, ou eu posso simplesmente fazer um cortezinho na borracha e prendê-la com um pedacinho de borracha. Isso seria para eu trabalhar em qualquer dente anterior. Eu poderia estar trabalhando no lateral, no central, no canino. O isolamento vai sempre até primeiro premolar ou até segundo premolar. E aqui nós temos o posicionamento de um grampo 212, que é para ser utilizado em dentística, principalmente para a classe 5, porque nós não costumamos colocar o grampo no dente que nós estamos trabalhando. O grampo acaba nos atrapalhando. Então, nós vamos trabalhar com esses grampos quando a gente precisa de retração gengival. Tá? Muito obrigada!